A seguir, foi Jesus levado pelo Espírito a estar em letra maiúscula. Então, está se referindo ao Espírito Santo, tá? Ao deserto, para ser tentado pelo diabo. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Então, o tentador, aproximando-se, lhe disse: se és filho de Deus, manda estas pedras se transformarem em pães. Jesus, porém, respondeu: está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Jesus tinha acabado de ser batizado. Em Lucas você vai ver que saindo ele do Jordão, então o Espírito o levou, ele foi levado, então ali, né, guiado ali para o deserto. Né, o Espírito Santo não fez uma teletransferência ali, né, pegou ele, apareceu ali no deserto. Ele foi guiado, ele foi levado. Lucas mostra que saindo do Jordão, ele foi levado para o deserto. E Jesus esteve naquele deserto 40 dias e 40 noites. Por que será que Jesus ele foi, né? Ele ficou em jejum, ele ficou em oração ali naquele deserto? Nós temos que lembrar que Jesus, durante ali 30 anos ali da sua vida, ele estava se preparando para poder exercer o propósito, cumprir o propósito para o qual o Pai o havia enviado. Jesus sabia qual era o propósito dele. Ele ia vir, ia morrer como ali um cordeiro, morrendo por nós para perdoar os nossos pecados. E ali não só perdoar os nossos pecados, mas pagar o preço do resgate por nós. Porque o cordeiro, ele tinha como objetivo ali, uma vez por ano o sacerdote matava um cordeiro. Ele tinha também os outros animais, que era segundo o seu pecado, mas uma vez por ano tinha ali o do pecado de todos. Então era matado ali um cordeiro sem mácula, novo, de 1 ano, demonstrando ali o perdão do povo de Deus. Mas ali só tinha o perdão, não pagava o resgate, porque todo ano tinha que repetir. E não era sangue de touro, não era nenhum sangue de animal que tinha esse poder para realmente não só, né, nos perdoar os nossos pecados, mas também nos resgatar. Resgatar da onde? Né? Nos resgatar da morte. Porque nós estávamos mortos, estávamos separados de Deus. Nós estávamos ali separados do Senhor. Nós não tínhamos mais intimidade, relacionamento com Deus devido ao pecado. Eu ministrei uns dias atrás sobre isso, né? Que o pecado ali nos separa. Se nós se aproximássemos de Deus no pecado, a gente morre. Porque daí o exemplo do sol. O sol a gente não consegue olhar para ele. De tão quente a luz dele. Você imagina a glória de Deus, né? Então, assim, em pecado a gente seríamos consumidos pela glória de Deus, por causa do pecado. Mas Deus sempre teve a esperança, sempre desejou no seu coração nos resgatar ali novamente para termos um relacionamento com Ele, como Ele tinha com Adão, ali com o homem, lá no jardim. Ele queria restaurar esse relacionamento. Então, Jesus, ele sabia que ele tinha uma missão de não só vir e morrer ali pelos nossos pecados, nos perdoando, mas também para nos resgatar, pagando o preço. Para nós não nos custa nada receber a salvação, é pela graça, mediante a fé que somos salvos. Mas para Deus custou muito caro, custou a vida do seu filho. E para Jesus também custou muito caro para ele. E uma das orações de Jesus ao Pai, ele diz: Pai, devolva-me a glória que eu tinha antes que o mundo existisse. Ele sabia a glória que ele tinha. Ele sabia quem ele era. Ele sabia o poder que ele tinha. E ele sabia que para vir para este mundo, ele não podia vir em sua glória.
Ele teve que se esvaziar. A gente vai ver, né, ali, você pode estar lendo a Bíblia, vai ver ali a passagem que vai mostrando isso, que ele se esvaziou de toda a sua glória. Em Gálatas, Efésios, vai falando sobre isso. Ele se esvaziou de toda a sua glória, todo o seu poder, e veio como um de nós. Assumiu ali esse corpo frágil, com limitações. E ele se esvaziou de tudo. Você imagina ele sendo Deus, todo poderoso, se esvaziar e vir como um de nós. E depender da sua mãe para dar de comida, para trocar quando era bebê. Se sujeitou às autoridades dos seus pais, às autoridades ali que existiam, para cumprir esse propósito. Então ele foi se preparando. E quando chegou o dia do batismo, que o Espírito Santo veio e pousou sobre ele, eu até, né, a gente tem ensinado com as crianças, o porquê da pomba, né? Por que desce uma pomba sobre Jesus? Qual a necessidade de vir aquela pomba, aquele sinal? Aquele sinal era para Jesus? Não, aquele sinal era para João Batista. Você vai ler depois lá em João 1,33, ele vai contando ali o testemunho dele, quando ali os fariseus questionam ele. Quem é você? Você é Elias? Você é um profeta? Você é o Messias? Quem você é? Ele falou, não, não sou. Mas aquele que está aí no meio de nós, aquele que eu batizei, que eu não sou digno nem de desatar as suas sandálias, esse é o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Ele quando desceu ali a pomba sobre ele, veio o Espírito Santo, foi o sinal, foi ali Deus mostrando aquilo que ele havia me falado, que sobre aquele que eu visse descer ali o Espírito Santo, era aquele que iria batizar no Espírito Santo. Então ali uma pomba era um sinal para João Batista, mostrando para ele, olha, esse aí é o Filho de Deus. Esse aí é Jesus. João Batista não conhecia Jesus, ele não teve uma vida com ele. João Batista cresceu no deserto. Então ele precisava de uma prova que realmente quem era o Cristo. E aquele era o sinal que Deus falou que daria para ele. E ali ele teve a certeza que Jesus era o Messias, Jesus era o Cordeiro que veio para tirar o pecado do mundo. E então Jesus, quando se batiza, ele entende, começou o meu propósito. Ele sabia que não ia ser fácil, ele sabia que ele ia ser tentado não só naquele deserto, mas que ele ia ser tentado sim também em tudo, pelas pessoas, pelos discípulos, no seu dia a dia. E uma das maneiras para a gente conseguir resistir tentações é através do jejum e oração. O nosso pastor, muito usado por Deus, ele ministrou no nosso coração, ministrou no povo também na reunião da liderança, que esse ano é um ano que nós temos que orar e jejuar. Orar, jejuar e ler a Bíblia. Amados, mais do que nunca, a gente tem que se agarrar nesse livro aqui, ó, se agarrar, meditar nele de dia e de noite, seguir as orientações que Deus deu para Josué lá no capítulo 1:8. Ei, medita nessas palavras de dia e de noite, não te aparte do teu coração nenhuma palavra, não se desvie. Abra aí Josué 1:8. Josué 1:8. Ele diz assim, não cesses de falar desse livro da lei, antes medita nele dia e noite, para que tudo quanto nele está escrito, então farás prosperar o teu caminho e serás bem sucedido. Nós temos que meditar nesse livro. E no 7 ele fala ainda mais, é que eu li ao contrário, mas que eu queria fazer desse jeito mesmo. Ele diz, tão somente ser forte e muito corajoso para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que o meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies nem para a direita e nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedido aonde quer que andares. Se você quer ser bem-sucedido nesse ano de 2025, o segredo está em quê? Meditar nessa palavra. Meditar nesse livro, meditar nas escrituras. E ele diz para quê? Para que você não se desvie nem para a direita nem para a esquerda.
O diabo, amados, ele é o pai da mentira. E muitas vezes ele vai pegar passagens da Bíblia, vai distorcida, faltando palavras, para tentar enganar o cristão. E se nós não conhecermos a palavra, ele vai acabar enganando a muitos, como ele tem enganado hoje. Como o diabo tem enganado muitos cristãos por não conhecerem a Escritura. Ele tentou enganar a Jesus usando a palavra de Deus. Jesus estava com fome. No original, no hebraico, quando fala que Jesus teve fome, essa palavra teve fome é no sentido de muita fome. Ele estava faminto. Ele estava 40 dias sem comer e sem beber. O diabo sabia que ele estava num corpo humano e que ele estava com fome. E além de Jesus estar com fome, Marcos vai dizer, no Evangelho de Marcos, vai falar que ali, enquanto ele esteve os 40 dias, ele esteve no meio de bestas feras, que eram animais ferozes lá no deserto. Ele teve que lidar com o perigo natural daquele lugar, ele teve que lidar com Satanás e ele teve que lidar também com a sua carne. Jesus ali naquele momento, ele foi tentado por Satanás. Satanás pirraçou ele. Você não é o Filho de Deus? Transforma essas pedras em pão. Porque ele sabia que Jesus tinha poder para fazer isso. Mas Jesus, ele não veio aqui para mostrar que ele era poderoso, que ele tinha poder. Ele veio aqui com um propósito, para cumprir o propósito do Pai. Ele não estava ali para entrar no jogo de Satanás. E a ferramenta para sermos vitoriosos contra o nosso inimigo, que é Satanás, é conhecendo as Escrituras. É usando a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. É usando a palavra de Deus. Satanás tentou usar a palavra, mas Jesus conhecia mais ainda a palavra de Deus e falou, não é bem assim não. Porque a palavra de Deus, ela diz que nem só de pão viverá o homem. Está lá, ele repetiu a palavra que estava em Deuteronômio 8:3. Que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra de Deus. Mateus deixa claro, Lucas só fala, nem só de pão viverá o homem, mas Mateus, ele deixa ali bem explícito, não só de pão viverá, mas de toda a palavra. De toda a palavra de Deus. Porque senão vamos ser enganados. Jesus tinha poder sim, tinha autoridade, ele tinha poder para transformar aquela pedra em pão. Ele alimentou a multidão, multiplicando os pães. Jesus não tinha problema em fazer milagres. Ele sabia quem estava com ele, que era o Pai. Mas ele agiu dentro da palavra. Nós temos que agir dentro da palavra. O diabo foi lá, tentou, depois ele, que eu não vou ler tudo, mas ele leva ele lá no alto, mostra para ele ali no alto monte, ali, e mostra todas as nações, todos os reinos, e fala, olha, tudo isso me foi dado. Ele não estava mentindo, Adão entregou para ele. Entregou para ele. Satanás é conhecido na Bíblia como o príncipe deste mundo. Ele disse, se você me adorar, eu dou tudo para você. Porque ele estava pegando aonde? Ei, você abriu mão de toda a sua glória, aqui você não tem nada, mas se você me adorar, eu te dou. Ele diz, ei, somente ao Senhor teu Deus adorarás. Depois levou ele lá no alto de Jerusalém, do templo de Jerusalém. Mandou, se joga daí. Porque Deus falou que dá ordem aos teus anjos para te socorrer. Jesus repreende, não tentarás o Senhor teu Deus. Não é porque eu sei que Deus dá ordem aos anjos para me socorrer, se eu estou no caminho dele, porque eu vou sair tentando a Deus, dando um lugar ao diabo. E logo depois, Jesus o repreende, Satanás o deixa e os anjos vêm e o servem, como fala em Marcos. Os anjos vêm e servem a Jesus. Amados, Deus nunca vai nos desapontar, nos abandonar. Tem anjos para nos servir. Tem anjos para nos servir. Os anjos são ministros de Deus ali, que são mensageiros de Deus para trazer
para nos servir, a gente não pode pedir para eles, a gente fala com Deus. É Ele quem dá ordem. Mas para isso nós temos que estar dentro do caminho. Se você for ler a palavra que Jesus, ele cita, ele vai falar, estiveres no caminho do Senhor. É no caminho. Ali o deserto, Jesus estava fazendo ali lembrando ali sobre Moisés, o povo ali no Egito. Ali no deserto, perdão. Mostrando passagens, cada tentação dessa lembra um pouco daquele povo. O povo que por 40 anos murmurou por causa do pão. Por 40 anos Deus enviava o maná e aquele povo era infiel, era ingrato. E murmurava por causa do pão. Aquele povo que quando veio Moisés ali 40 dias, ali igual Jesus no monte, em jejum, buscando a Deus, aquele povo está ali o quê? Sendo vendido, adorando ali, criando um bezerro de ouro, adorando outro Deus. Porque a bênção deles estava demorando para chegar. Moisés estava demorando para descer, e agora? Vamos criar um Deus, vamos fazer uma imagem. E nós chamamos o bezerro de Deus. Porque é o que eles conheciam no Egito. Os animais eram idolatrados no Egito. Vai vendo que cada referência é sobre aquilo. A passagem também quando Satanás ele tenta Jesus ali para que ele o adorasse, que ele daria todos os reinos, também é menção ali o povo no deserto. Quando Moisés ele sobe e fala, Deus mostra para ele contemplar tudo aquilo. O povo entra, contempla toda aquela terra da promessa. Mas por causa da terra da promessa, aquele povo se desvia do Senhor. Aquele povo abandona Deus. Eles entram naquela terra, mas abandonam o Senhor. Por várias vezes Deus tem que repreendê-los. E ali Jesus está passando aquele processo. Mas Jesus, como homem, ele venceu aquelas tentações que o primeiro Adão, que Moisés ali, o povo de Deus falhou. Ele falou, agora aqui vai começar uma nova história. E Jesus está mostrando para nós o que? Ei, eu como homem eu venci, você também pode vencer. Eu venci, você também pode vencer. E hoje a Bíblia fala que Ele está como o nosso sumo sacerdote. Lá em Filipenses não, deu branco agora. Tem uma passagem que ele fala que Ele está como o nosso sumo, 2 Timóteo, se eu não me engano, depois esqueci de anotar. Mas acho que é 2 Timóteo é outra palavra, mas essa eu vou ler depois para vocês. Que fala que Ele é o nosso sumo sacerdote eterno. E ali, por Ele ter sido tentado em todas as coisas, hoje Ele intercede por nós também, conhecendo nossas fraquezas, conhecendo cada tentação nossa. Eu esqueci de anotar, eu estava lendo, mas esqueci de anotar aqui. E a palavra de Deus, gente, ela é vida. A palavra de Deus diz que a palavra dele é viva e eficaz, mais penetrante que uma espada de 2 gumes. Ela é vida. Porque Jesus, ele vivia a palavra de Deus. Porque ele sabia que ali havia vida. Quando a mulher do fluxo de sangue, lá no Mateus 9, ela diz o quê? Se eu apenas tocar ali na sua orla, eu serei curada. Por que aquela mulher queria tocar nas orlas, ali na orla de Jesus, das vestes dele? Por que será que ele queria? Porque ela queria tocar. Aqui, eu deixei aqui salvo. Malaquias, deixa eu ver aqui. Malaquias 4:2. Abre para mim, por favor. Diz assim: mas para vós outros que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça, trazendo salvação nas suas asas. Saireis e saltareis como bezerros soltos da estrebaria. Então ele diz: e curará e cura trará nas suas asas. Essa palavra asa
no hebraico, quer dizer orla. Quer dizer orla. Deus deu ali uma direção aos judeus. E os judeus ali, na época de Jesus, conheciam muito as leis. Eles liam bastante as leis. E eles conheciam essa profecia de Malaquias, que aqui está falando sobre o Messias, né? Mas para vós, os que temeis, aqui ó, mas para vós outros que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça, que Jesus é conhecido como o sol da justiça, trazendo salvação nas suas asas. Essa asa quer dizer, no hebraico, na palavra original, orla, e eles sabem disso. Então os judeus, e Deus também tinha dado uma ordem ali para os judeus, de que eles, na roupa deles, deixei aqui marcado. Aqui Deus ele dá uma ordem dizendo assim, está lá em Números 15:38. Números 15:38. Diz assim, ó, no versículo 37 primeiro, falta no 37. Disse o Senhor a Moisés, fala aos filhos de Israel e diz-lhes que nos cantos das suas vestes façam borlas pelas suas gerações, e as borlas em cada canto presas por um cordão azul. E as borlas estarão ali, para que vendo-as, vos lembreis de todos os mandamentos do Senhor, e cumprais. Não seguireis os desejos de vosso coração, nem os dos vossos olhos, após os quais andais adulterando, para que vos lembreis de todos os meus mandamentos e os cumprais. E santos sereis ao vosso Deus. Eu sou o Senhor, vosso Deus, que vos tirei da terra do Egito para vos ser por Deus. Eu sou o Senhor, vosso Deus. Põe na versão NTLH, por favor. Volta no 37. Eu sou o Senhor, e disse o Senhor a Moisés: diga aos israelitas que ele e os seus descendentes ponham pingentes nas pontas das suas capas, e em cada pingente põe um cordão azul. Quando vocês virem esses pingentes, lembrarão de todos os mandamentos do Senhor e também praticarão esses mandamentos. E não serão infiéis, seguindo os desejos do coração de vocês e dos seus olhos. Os pingentes farão com que vocês lembrem de todos os meus mandamentos e os sigam em tudo. Assim vocês serão um povo separado para mim. O que ele estava querendo dizer? Na orla do vestido eles colocavam pingentes e penduravam um cordão azul, e ali eram presos, e eles andavam com essas roupas, com esses cordões pendurados, com os mandamentos, com a palavra de Deus pendurada nas suas vestes. E quando eles olhavam, eles lembravam da palavra de Deus. E sobre essa promessa lá de Malaquias, os judeus, no capítulo 14, todos eles querem tocar nas orlas lá de Jesus, porque se ele for o Messias, só de tocar na orla das suas vestes nós seremos curados. Aqueles cordões tinham o que nelas? A palavra de Deus. Quando tocamos na palavra de Deus, nós somos sarados. Quando tocamos na palavra de Deus, nós somos sarados. A palavra de Deus é viva e eficaz. Aquela mulher do fluxo de sangue no capítulo 9, quando ela olha para lá, ela diz: eu apenas tocar. Ela enfrenta ali aquela multidão, ela enfrenta ali a ameaça de morte, porque se pegassem ela podia ser apedrejada, ela não podia estar no meio daquele povo. E quando ela toca, Jesus para todo mundo e diz: quem me tocou? Quem me tocou?
Ela tocou na palavra de Deus com fé. Não basta também eu sair falando a palavra de Deus de qualquer forma. Eu tenho que falar com fé. Com fé. Senão qualquer um era só falar e a palavra de Deus não é mágica. Ela precisa de fé para ser realizada. Ela precisa da fé. A fé é esse combustível que faz com que tudo aconteça. Jesus falou: de mim saiu virtude, alguém me tocou. Os discípulos ali o questionam: mas como você pergunta quem te toca? Se a multidão te aperta, te empurra. Alguém me tocou, porque de mim saiu virtude, de mim saiu vida. Está lá em Mateus 9, depois vocês podem ler. Ela recebeu vida. Se nós tocarmos na palavra de Deus com fé, nós vamos receber a cura. Nós vamos receber. A nossa vida financeira vai sarar. A nossa vida sentimental vai receber cura. A nossa vida profissional vai ser curada. Mas temos que tocar com fé. Mateus 14, 36. Põe para mim, por favor. Mateus 14, 36. Aqui ele diz: e lhe rogavam que ao menos pudessem tocar a orla da sua veste. Todos os que tocaram ficaram sãos. No 34 ele diz: então, estando já do outro lado, chegaram à terra de Genezaré. Reconhecendo os homens daquela terra, mandaram avisar a toda a circunvizinhança e trouxeram-lhe todos os enfermos. Eles nem sabiam. Aquele povo decorava a palavra de Deus, as leis. Só que muitos não praticavam com fé. Por isso que a Deus ele fala em sua palavra que a letra mata, mas o Espírito vivifica. Por isso que eu falei, não basta apenas pronunciar a palavra de Deus. Nós temos que pronunciar com fé. Com fé. Jesus ali, ele pronunciou a palavra de Deus ali, ele crendo. Jesus veio para nos dar exemplo. Ele falou: peraí, Satanás. A palavra de Deus diz assim. Domingo eu ministrei aqui que nós temos que levar a nossa vida à luz da palavra. Lá em Ezequiel 37 eu ministrei que quando Deus ele leva Ezequiel para um vale de ossos secos, ele diz: olha para esses ossos, podereis esses ossos viver, Ezequiel? E ele diz: tu sabes, Senhor. E Deus então disse para ele: olha, Ezequiel, olha para esses ossos e diz a esses ossos assim: ossos, assim diz o Senhor. Assim diz o Senhor. É trazer o nosso problema que nós estamos vivendo à luz da palavra e dizer: ei, coloca o nome daquele problema e diz: ouça o que diz o Senhor. O Senhor diz isso a respeito desse problema. Então eu oro sobre essa palavra e eu tomo posse dessa palavra e dizer: Deus, eu creio sobre essa palavra, porque ela é a verdade. Quando a gente coloca a palavra acreditar, crer, no sentido da fé, realmente a palavra crer vai ter sentido. Porque fé, lá em Hebreus 1:1, diz que a fé é a certeza. Se você tem dúvida do que é fé, a fé é a certeza. Certeza. Se você leu e você tem certeza daquela palavra é a verdade, porque mentiroso é Satanás, então o que está na palavra é verdade, você não precisa duvidar de nada que está escrito ali. Então ela vai se cumprir na tua vida. Isaías 55:8 diz que a palavra que sai de sua boca, ela não voltará para ele vazia, mas voltará cumprindo o propósito para o qual ela foi enviada. Mas muitos de nós desconhecemos esse livro. Ficamos apenas muitas vezes no que o pregador prega.
Quantas vezes eu já ouvi ministrações, não do nosso pastor, mas às vezes você ouve aqueles videozinhos rápidos de alguns pregadores. E aí antes de eu compartilhar, eu vou lá na Bíblia ver se está falando realmente a verdade. Não é porque é um pastor que você não tem que procurar para ver se está falando a verdade. E já teve situações de eu ler, não era aquilo. Já teve. Ou não, esse cara está falando. Não foi que ele está mentindo. Ele entendeu errado. Ou não sei qual foi o erro ali. Mas nós temos, é porque é um pastor que está falando na televisão, é um pastor que está falando na mídia, é um pastor que está falando na internet, então é de Deus. Está na palavra? Realmente está escrito aquilo? Não é sair já aceitando tudo, para ver que o nosso pastor, tudo que ele fala, ele mostra na palavra. Desde o meu antigo ministério, onde eu fiquei 20 anos. O pastor ali, presidente, ele falava, gente, tudo que eu falar aqui, vê se está na palavra. Se não tiver, você descarta e joga fora. Não é porque eu que estou falando que você tem que aceitar. Mas é porque é uma pessoa famosa, porque é um coach muito famoso. Aí está falando a verdade, não procura. Hoje nós temos nos tornado bebês, só estamos ali nos alimentando do leite, da comida que nos é dada. Está na hora de crescermos. Paulo fala ali à igreja, ei, até quando serei meninos? Vamos na hora de crescer, vamos se alimentar de comida sólida. De pegar a Bíblia, ler, meditar, buscar. Fala, Deus fala comigo. Ele fala através de pessoas, mas Ele fala principalmente através da sua palavra. Nós temos que ler. Não podemos perder o hábito de conhecer essa palavra. De conhecer. Deus fala, meu povo sofre porque ele falta entendimento, não conhece. Então Deus está nos chamando para quê? Ei, ainda há vida disponível, procura, acessa essa vida. Toca na orla de Jesus, toca ali na palavra de Deus. Toca nessa orla. Jesus deixou para nós, toca na palavra, porque tocar, ter acesso, acessar a essa palavra e dizer, Deus, a tua palavra diz assim, e eu vou ficar sobre ela. Se vai acontecer imediato, se vai acontecer num dia depois, se vai acontecer no mês que vem, eu não sei, Deus, mas ela vai acontecer. Ela vai acontecer. Porque tem coisas, amados, que vai acontecer instantaneamente, mas tem coisas que vai precisar de um processo. Naamã teve que mergulhar 7 vezes. Às vezes vamos ter que mergulhar na palavra 7 vezes, 20 vezes, 30 vezes, mas mergulha no Senhor. Mergulha. Eu ainda não estou vendo, mas eu vejo pela fé. O servo de Eliseu. Me perdoe que eu não lembro agora o nome dele de cor. Se alguém sabe aí pode falar, que eu não lembro agora de cor. O servo ali de Eliseu estava desesperado. Está vindo um exército inimigo, está vindo. Nós vamos morrer. Deus fala, Deus, abre os olhos desse meu servo. E ele olha e ele vê um exército muito maior com ele. Elias, quando ora por chuva, ele não estava vendo, olha de novo, e eis que uma pequena nuvem do tamanho de a mão de um homem. Parece que você não está enxergando, mas está bem pequeno. Olha com os olhos espirituais, está pequenininho, mas aquilo vai crescer na tua vida em nome de Jesus. A bênção de Deus vai crescer, e ela vai frutificar, e ela vai criar raízes, e ela vai passar de geração em geração na tua vida, na tua casa, na tua família. As gerações da sua casa, elas vão comer desse fruto que você plantou, por gerações, e poder testemunhar a glória de Deus em nome de Jesus, amém? Jesus passou por aquele deserto. Eu não sei se você tem vivido um deserto, mas escolha como Jesus fazer a diferença, não como o povo lá no Egito, que o tempo que passou pelo deserto murmurou, reclamou, foi ingrato, infiel.
Deus, eu não sei se eu estou passando por um vale, se eu estou passando por um deserto, mas independente se eu estiver no jardim do Éden, estiver num jardim onde eu estou com tudo à minha disposição, ou se eu estou ali no vale, se eu estou num deserto, eu vou glorificar o teu nome. Porque tem muita gente que é infiel também na alegria, porque Adão foi infiel ali no meio do jardim. Que possamos ser fiéis a Deus e obedientes à sua palavra em nome de Jesus. Que se permanecermos firmes, Deus vai enviar os anjos dele para nos servir com as bênçãos de Deus em nome de Jesus. Amém? Uma salva de palmas para ele em nome de Jesus. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Fica essa palavra no teu coração, a vida de Deus para nós. Acesse ela. Acesse essa vida de Deus. Agarre essa palavra. Medite nela de dia e de noite, porque é ela que vai te guiar. É ela que vai te mostrar ali se o diabo está te enganando ou não. E te tirar das ciladas.